pessoal que está na salinha também, aos desencarnados. O Éder e a Cristiana já agradeceram, né, pela oportunidade, mas eu também vou agradecer. Porque a gente precisa ser muito grato pela oportunidade do estudo, por a gente poder chegar aqui nessa casa de luz e aí na porta já ser abraçado pela espiritualidade, ter as nossas dores acalmadas, nosso coração pacificado, isso tudo facilitando o nosso entendimento, dando força também para a gente ter essa coragem que a gente precisa para se transformar, para aplicar tudo aquilo que a gente aprende aqui na nossa vida. Então é uma oportunidade bendita. A gente tem que ser muito grato mesmo por poder chegar aqui. Aqui, enquanto a gente está na palestra, essa ambiência vai tratando a gente, vai curando a gente, as doenças da alma que nós temos. Então, é uma oportunidade bendita, né? A gente hoje vai falar, como o Éder já falou, né? Vamos falar como o Éder já falou. Olha que comecei bem, né? Bem-aventurados os mansos e pacíficos é o título do capítulo, é o 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. O item que a gente vai conversar é a paciência. Eu tô vendo que um monte de gente trouxe bolsa, carteira, deve ter gente que trouxe a chave de casa. Trouxeram a paciência ou deixaram em casa? Porque a gente não pode sair de casa sem a paciência. Aliás, a gente não pode acordar sem paciência atualmente. A gente é testado o tempo inteiro. E por que a gente é testado o tempo inteiro? Porque a gente ainda não aprendeu a ter esta paciência. E como é que a gente vai aprender a ter? Como é que a gente vai adquirir essa virtude? Através da experimentação, não tem outra forma. Por isso que a gente é testado o tempo inteiro. Se a gente abrir o Evangelho, esse texto, ele não é muito grande. Ele é pequeno, considerado assim, né, em comparação com os outros. A gente lê um título, a paciência, e a gente pensa assim, nossa, paciência é uma coisa tão simples, né? Uma coisa que a gente fala tanto, e talvez a gente não dê tanta importância, a importância que merece ter. Então, para a gente dar importância, a gente pode voltar um pouquinho, lá no tempo de Jesus. Jesus, quando esteve aqui, veio trazer para a gente notícias, novidades. Ele veio ensinar para a gente sobre o reino de Deus. Ele falava por parábolas, ele ensinava através da sua vida, né, as experiências que ele vivia, e ele fazia muitos sermões. Um desses sermões ficou muito conhecido, que é o Sermão da Montanha. Nesse Sermão da Montanha, ele falou várias coisas. E dentre essas coisas, ele falou das bem-aventuranças. São 9. 7 se referem a virtudes e 2 são bem-aventuranças de alerta. Para a gente entender, vamos imaginar uma escada, onde, para a gente subir para um próximo degrau, a gente tem que ter passado pelo anterior, não é assim que funciona? Então vamos imaginar que cada bem-aventurança está num degrau, é uma subida ascensional, né? Eu não consigo subir se eu não passar pelo anterior. A primeira bem-aventurança fala sobre humildade. Bem-aventurados os humildes, porque a gente não consegue fazer nada se a gente não for humilde. Se a gente não entender que a gente é imperfeito, se a gente não entender que a gente não sabe, não aceitar que a gente não sabe de absolutamente nada, que a gente está vivendo um processo evolutivo. A segunda, que pressupõe que a gente já tem adquirido lá, a primeira, fala sobre bem-aventurados aqueles que choram. Está falando de resignação. E a terceira é esta:
Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Tem outras bem-aventuranças, e a última, que fala sobre virtudes, fala: bem-aventurados os pacificadores. É a mesma coisa? Ser pacífico e ser pacificador não é. O pacífico é aquele que não devolve o mal. O pacificador é aquele que devolve o mal com o bem. Percebe que há uma evolução? Então é assim, é uma escala aí evolutiva. Por aí a gente entende a importância da paciência, que está dentro desse tema aqui, ó, bem-aventurados os mansos e pacíficos. Quem assina esse texto lá no Evangelho, que está na Instrução dos Espíritos, tá? Essa parte que a gente está estudando, Instruções dos Espíritos. Quem assina é um espírito amigo, em 1862. Essa mensagem é atribuída ao espírito Joana de Ângeles. Esse espírito, mais recentemente, trouxe para a gente uma série psicológica com 16 livros psicografados por Divaldo Franco. Estão aí para nos ajudar aí no nosso processo evolutivo. Dito isto, a gente pode começar a nossa palestra, porque eu acho que já ficou claro da importância desse tema da paciência. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Eu acho que vou passar o filme primeiro, porque a gente teve uma emoção aqui que eu coloquei no filme, mas ele não entrou. Então eu procurei na internet, eu acho que vai ficar mais fácil se a gente passar primeiro o filminho. Vamos ver. É aqui mesmo. Se quiser abaixar a coisa aí, pode abaixar. Vamos lá. Então, a gente viu esse microfone. Eu ia até fazer uma brincadeira, porque o segundo slide era justamente esse filminho. Você vê que não carregou, né? Eu busquei na internet. Eu ia deixar vocês olhando aí, ia falar que vocês estavam exercitando a paciência. Mas eu estou na casa espírita, eu não posso fazer isso com ninguém, né? Então, dando sequência, o filminho mostra pra gente o quê? Alguém se identificou? Somos nós com as nossas dores e os nossos desafios? A gente fica pedindo, ai, me livra disso, eu não quero passar por isso, eu não aguento passar por isso. Quando a gente está lá no momento da aflição, que a gente se desespera, se desequilibra, perde o foco da fé. A gente muitas vezes faz isso. Vocês repararam que no finalzinho ninguém prestou a cruz para o amigo, lá o coleguinha? Por quê?
Porque a cruz é individual, é de cada um de nós. Ninguém pode viver pelo outro os seus desafios e as suas dores. Seria injusto. E existe uma justiça divina, né? Por isso, cada um com seu cada um. E a gente já parou para pensar que quando a gente pede para livrar a gente das dores, a gente está fazendo um caminho errado? Porque são os desafios, são as dores que vão fortalecer a gente. É como se fosse um tijolinho de uma construção. Cada desafio que a gente vive e passa por ele é como se fosse um tijolo fortalecendo ali um alicerce de uma construção para que a gente possa cada vez mais enfrentar outras situações, onde a gente vai precisar daquele desafio lá atrás como sustentação para os próximos que virão. Então a gente tem esse hábito de pedir para ficar se livrando disso. Eu vou dizer para vocês que a primeira frase de Joana de Ângeles, né, que foi quem escreveu esse texto, a primeira delas, ela diz assim, ó, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Nossa, para tudo, né? Você vai falar para alguém que a dor é uma bênção, uma pessoa que não conhece a doutrina espírita, até mesmo para alguns espíritos. Você vai dizer que a dor é uma bênção, a pessoa vai falar assim, você está doida, ou então você está debochando de mim. Como assim? Eu estou passando por uma doença grave, eu estou passando por uma dificuldade financeira absoluta, com privações, como que pode ser uma bênção? Leon Denis, que a gente vai usar o Leon Denis, porque ele falou que a dor é nossa amiga, ele foi além. Além de bênção, a dor é amiga. Por que a dor é amiga? Porque ela fala assim pra gente, ó, para tudo, parou. Você está fazendo alguma coisa de errado, ou já fez, e precisa ser modificada essa história. Então, ela é um mecanismo de auxílio no nosso processo evolutivo, que é uma lei do progresso. Se é uma lei divina, todos nós estamos sujeitos a ela. Não tem quem seja o privilegiado, esse não vai passar por nada. Vamos passar, todos, sem exceção. Ele envia para os seus eleitos. Quem são os eleitos? Aqueles que já têm condição de passar pelo desafio, pela dor. Porque se Deus é uma inteligência suprema, é justo, é bom e misericordioso, Ele não vai dar para ninguém uma prova, uma expiação que a pessoa não consiga suportar. Porque isso seria uma crueldade, uma injustiça, né? A pessoa tem que ser capaz de passar por aquilo, porque Deus quer o nosso progresso, Ele não quer o nosso fracasso. Muitas vezes, a gente já ouviu falar, e tem gente que fala isso até hoje, castigo de Deus. Você pecou, agora você está sendo castigado. Bom, nós como espíritas já sabemos que não existe castigo de Deus. A pessoa fala, né? Bem feito, Deus te castigou. É outra expressão que se usa, né? A gente já sabe que não existe punição. O que existe é educação. Nós estamos sendo educados. Deus jamais, essa coisa de temente a Deus, foi importante e necessária numa época lá atrás para conter, para dar limites. Mas nós já evoluímos moralmente, intelectualmente, e já conseguimos hoje ter este entendimento, que Deus não pune ninguém. Deus é amor, puro amor. Ela continua falando assim, olha, no texto dela, não vos atormenteis por quando sofreis, mas ao contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso,
que vos marcou pela dor neste mundo para a glória no céu. Não vos atormenteis quando sofrerdes. Está dizendo para a gente não ficar se lamentando, se queixando, blasfemando, enquanto a gente estiver passando. Aqui nesse texto, como é um texto de 1862, ainda fala quando sofrerdes. Mas esse mesmo Espírito, estou abrindo um parêntese, tá? Esse mesmo Espírito, Joana de Ângeles, na atualidade já diz pra gente que a dor é inevitável, mas o sofrimento, esse é opcional. Porque uma vez que a gente dá um significado para aquela dor, ela não precisa trazer sofrimento, porque ela tem um porquê, ela tem um objetivo. Então não gera sofrimento, gera entendimento. Seja grato ao Todo-Poderoso, por quê? A gente tem que ser grato pela oportunidade do aprendizado. É por isso. Por que ele marcou a gente pela dor nesse mundo? Porque este mundo é um mundo de provas e expiações. O que a gente vai ter no mundo de provas e expiações? Provas e expiações. Isso é o quê? Desafio, dor. Não vamos ter outra coisa. Ou melhor, vamos ter outras coisas também, mas vamos ter o nosso objetivo maior, é passar por esses desafios e por essas dores. E marcou a gente para a glória do céu. Que glória do céu é essa? É a conquista dos mundos mais evoluídos. Que à medida que eu vou me aprimorando, eu vou evoluindo, eu vou mudando de mundo. E nós já sabemos que existe uma escala dos mundos, né? Nós temos aí um mundo de primitivo, que é o anterior ao nosso. Esse nosso, mundo de provas e expiações. Depois o de regeneração, que é o que a gente está passando, né? Transição planetária. Depois a gente tem um mundo feliz. E por último, que nós sabemos, é o celeste ou divino. A gente precisa chegar lá na perfeição. Olha só, a gente tem um caminho aí para percorrer, né? Então é melhor a gente sair daqui hoje tentando adquirir essa virtude da paciência para ontem, né? Porque pelo menos uma a gente ganha aí, né? Nesse universo que a gente tem para desbravar. Ela vai dizer assim, olha, sede paciente. Paciência é sentar e ficar esperando assim, de braço cruzado? Não é. Paciência é um atributo, por isso ele tem que ser conquistado. Precisa de esforço do indivíduo, precisa da ação do indivíduo. Então, como é que a gente conquista? Experimentando, não tem outra forma. Precisamos passar pelos testes para poder adquirir essa paciência. É uma virtude, né? E ela precisa do quê? Também do autoconhecimento, da autoiluminação. A gente precisa querer fazer, precisa querer dar esses passos. Eu preciso querer me conhecer, querer me melhorar. Senão, eu vou continuar passando pelas mesmas coisas que eu venho passando. O Espírito diz pra gente que é a ciência da paz. Vou contar uma historinha rapidinho. Hoje tem muita coisa, né? Filminho, historinha, para ninguém ficar com preguiça e começar a dormir. A historinha é assim, olha, tinham dois irmãos, cada um morava de um lado. No meio tinha um riacho. Então o irmão da direita percorria o lado direito e o irmão da esquerda percorria o lado esquerdo pelo riacho, até um ponto que esse riacho lá se encontrava, o lado direito com o esquerdo, e eles ali se reuniam, conversavam, eram muito amigos. Até que um dia, por falta de paciência, um brigou com o outro. E aí ficaram sem se falar, romperam aquela amizade que era muito próxima. Ficaram ali tempos. Passado muito tempo, um viajante bateu à porta de um desses irmãos e perguntou se ali havia algum tipo de trabalho para ele. O irmão então disse, tem sim, vem cá. Eu queria que você construísse aqui um muro de
dividindo aqui o meu lado do lado do meu irmão. Do meu lado aqui, você vai construir um muro. Tem tudo que você precisa ali, eu vou sair. E na volta a gente acerta. Bom, e assim foi. O viajante ficou lá, trabalhando, e ele saiu. Quando ele voltou lá, no final do dia, que ele olhou, ao invés de um muro, o viajante tinha construído uma ponte. E o irmão que estava brigado com ele do outro lado, quando viu aquele movimento do outro irmão, que foi de construir a ponte, se sentiu tocado e começou a atravessar a ponte de braços abertos para ir ao encontro daquele outro irmão. E aquele que mandou construir um muro, quando viu que o irmão descia de braços abertos, também ficou sensibilizado, foi lá e abraçou o irmão e eles fizeram as pazes. E aí o que contratou lá o viajante falou assim, olha, fica aí, porque eu tenho outros trabalhos para você. Ele falou, não posso, porque eu tenho que construir mais pontes. Então, olha quanta coisa que a gente pode evitar se a gente for paciente. Quantos agora não estão sem falar com parentes por bobagem? Às vezes ficam uma vida inteira. Casamentos se desfazem por bobagens. Filhos com pais passam uma vida brigados, como se essas uniões tivessem sido por acaso, e não são. São exatamente essas situações que são as nossas oportunidades de evoluir. E a gente, por falta de paciência, acaba estragando tudo aquilo que a espiritualidade armou. E aí só numa próxima, né? Esse espírito, Joana vai dizer também que a paciência, a caridade é também uma paciência. E a gente deve praticar essa lei da caridade ensinada pelo Cristo, que foi enviado por Deus. Que dá essa caridade de dar esmola aos pobres, ela é mais fácil. Mas tem uma que é mais difícil. E por isso ela é mais louvável. Que é perdoar aqueles que Deus colocou em nosso caminho para nos servirem de teste em nossos sofrimentos e colocar nossa paciência à prova. Aí a pessoa fala isso, todo mundo já lembrou de alguém, né? Tá todo mundo aí pensando, é fulano, esse foi colocado aqui na minha vida. Porque a gente nunca acha que é a gente, né? É sempre o outro que está servindo de prova pra gente. A gente não é prova de ninguém, né? A gente nunca é prova. E aí a gente tem aqui um capítulo para falar que é no trânsito. Não é? Tem aquele que fica no trânsito com a mão na buzina assim? O sinal abriu, ele pega. Tem, não tem? Aquele também que você bota a seta, ele tá lá a 20 por hora. Na hora que você bota a seta, ele vai a 70 para não te deixar passar. Aquele que anda pela contramão, aquele que para em cima da calçada e você está ali com um carrinho de bebê e não consegue... Enfim, para testar nossa paciência no trânsito não falta. Mas também tem outros testes de paciência, dentro da nossa própria família. Aquele rebelde, sem causa. O do contra, o reclamão. Olha aí, quanta oportunidade. Todo mundo, o resmungão, olha, todo mundo está lembrando, né? Está dando nomes, não estão? Fala a verdade. Pela cara de vocês estão só, ó, fulano, 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 né? Tem muita gente. Muita gente. Mas será que a gente não é teste para ninguém? A gente já sabe que ou a gente é lição, ou presente, ou teste. O que é lição? É aquele que tem alguma coisa para nos ensinar, não é? Presente, aquele que está ali do nosso lado, que vai seguir com a gente, nos ajudando. E lição, aquele que vem para testar a gente, que muitas vezes somos nós. Mas deixa quieto, não vamos comentar isso, né? Faz de conta que são os outros que estão lá fora. A paciência a gente tem que ter também para esperar o momento de despertar do outro. A gente não pode obrigar o outro, não pode puxar pelo braço. Vamos lá na palestra. O que a gente
pode fazer? A gente pode, de vez em quando, convidar. Você não quer ir? Hoje vai ser legal. Vai ter lá uma pessoa que fala, assim, conta umas piadinhas, que é mais engraçadinha. Vai lá. Quem sabe, né? Traz no dia que eu vier. Quem sabe ele se anima, né? A gente não pode obrigar. Cada um tem o seu tempo de despertar. E isso, olha, é paciência também. A paciência com o tempo de amadurecimento do outro é igual para todo mundo? Não é. Depende da vontade, depende do estágio evolutivo de cada um. Olha, a gente tem que ter paciência também. Como é que a gente pode cumprir a lei de amor e caridade sem esse uso da paciência? A lei é de amor e caridade, sem paciência. É impossível, né? Atualmente, então, na era do imediatismo, eu nunca vi, gente, o WhatsApp colocou uma função que é de acelerar o áudio. Então, tem uma vez e meia e duas. Agora é assim. Tá bom, a pessoa mandou um áudio para você de 15 minutos. Você fica ali preso, você não consegue interagir, né? Aí você vai lá e bota 2 vezes. Mas isso virou um hábito. Então, se a mensagem tem 40 segundos, a pessoa vai lá no 2, acelera 2 vezes. Se a pessoa falar rápido, você entende metade do que ela disse. Porque fica... não entendeu nada. É a nossa impaciência. Amanhã, se falarem, botarem lá no WhatsApp, que vai aumentar a velocidade em 10 vezes, a gente vai botar no 10. Não vai entender nada, mas vai botar no 10. Porque a gente é assim. A gente quer tudo para ontem. A gente quer tudo pronto, resolvido. E aí, a lei do amor vai dizer pra gente que... Porque também tem outra coisa, né? Que a gente pode comentar aqui, que é a gente cancela o outro também num piscar de olhos, né? Como é que a gente pratica a lei do amor assim? O que a lei do amor fala pra gente? Amar ao próximo como a ti mesmo. Fazer o outro aquilo que eu gostaria que fizessem por mim. Kardec perguntou aos espíritos o que é a caridade. Aí sabe o que os espíritos responderam? Segundo Jesus, né? Caridade pretendida por Jesus. Os espíritos responderam assim, ó. Ser bom para com todos. O que é ser bom? Fazer o bem. Estender a mão. Ser um ouvido. Ter paciência de ouvir o outro. Paciência com o tempo do outro. Ser indulgente com as imperfeições alheias. Isso é ser caridoso. E é ter paciência. É não chamar o outro seu burro porque não sabe. Seu lento porque o tempo dele é diferente do seu. Você não faz nada direito porque não está fazendo da maneira que você gostaria que fizesse. Isso tudo é exemplos de falta de paciência que a gente vê por aí o tempo todo. E aí ela fala assim, ó. Ela fala assim, ó. Sei que a vida... Não é. A gente ainda está aqui, ó. Por esses ensinamentos morais, Jesus estabeleceu como lei a lei de justiça, amor e caridade. Então, olha o que a gente precisa fazer. E se distanciando, ó, da violência, da cólera, das ofensas, do ódio, do rancor. E a gente precisa ir conquistando, ó, doçura, moderação, mansuetude, afabilidade e paciência, que é o que a gente está estudando hoje. Joana vai dizer pra gente, ainda nesse texto, a vida, sei que a vida é difícil, ela se compõe de 1000 coisinhas que são como alfinetes. Aí eu trouxe a imagem pra gente lembrar dos alfinetes. Acabam por ferir, mas é preciso observar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos em contrapartida. Só um minuto. Falo muito, né? Então, olha o que são observar esses deveres. Que deveres são esses? Nós temos 3 deveres. Primeiro, com
Deus. Respeitar as leis divinas. O segundo, com a gente mesmo, que é o autoconhecimento, iluminação, lei do progresso. E o último, com o nosso próximo, amando, respeitando, ajudando o nosso próximo. E aí a gente vai observar os deveres, as consolações. Quais são as consolações que nós temos? A doutrina espírita, que vem explicar, esclarecer, dar suporte para a gente poder se transformar. O que mais são as consolações? Os nossos mentores são, com certeza. Os nossos mentores que antes da gente encarnar, falaram assim, vamos juntos, eu daqui te ajudo. Temos também aqueles, eu chamo, sou eu, né? Eu chamo dos anjos enviados de Deus. Que é assim, a gente está passando por uma situação muito difícil, aparece uma pessoa que você nunca viu na vida, ela te socorre de alguma forma e segue o caminho dela, você nunca mais vê. São os anjos. Deus envia esses anjos para nos ajudar. Naquele momento que a gente acha que não tem mais solução, eles estão ali. E as compensações que nós temos, quais são? As compensações é que a gente vai evoluindo. E à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai deixando para trás as dores, os desafios, e a gente vai se aproximando cada vez mais da felicidade, da plenitude e da iluminação. Então a gente vai reconhecer que as bênçãos são maiores que as dores. Quem conhece este homem? Este homem se chama Jó. Vocês conhecem? Já ouviram falar dessa expressão? Paciência de Jó? Não vem falar que é coisa de gente velha, não, porque isso é da Bíblia. Está lá na Bíblia, é uma das histórias mais antigas da Bíblia, então é sempre atual, né? A gente costuma falar paciência de Jó falando de uma paciência assim, muito grandiosa. Mas paciência de Jó não é só sobre paciência. É sobre suportar com resignação os maiores sofrimentos, injúrias e injustiças, mantendo-se fiel à sua fé. Conhecem a história dele? De vida dele? Conhecem? Mas eu não vou pedir para você contar, eu vou contar. Tem gente que faz isso, né? Conhece a pessoa? Fala, eu conheço. Então conta. Aí a pessoa quer que ela saia justa. Não. Jó era o homem mais rico da região aonde ele morava. Ele possuía muitos jumentos, bois, camelo, ovelha, riquíssimo. A casa dele era enorme. Ele tinha muitos empregados. Tinha 7 filhos e 3 filhas. Ele era considerado um homem justo, bom e fiel a Deus. Mas a fé dele foi severamente testada quando, no mesmo dia, a propriedade dele foi invadida, todo o rebanho dele foi roubado, os funcionários dele, né, foram assassinados. Um vento muito forte veio do norte, derrubou a casa e todos os filhos dele morreram. Pouco, né? Foi pouca coisa, né? Ele ficou muito triste. Ele se jogou no chão, orou. Ele não se revoltou, não. Ele reconheceu que tudo que ele tinha sido dado por Deus e que Deus poderia também, se assim achasse conveniente, retirar dele. Olha que resignação desse homem. Ele afirmou sua fé e a sua resignação à vontade do Pai. Mas parou por aí? Não. Vamos mais além? Jó, então, é acometido de uma doença de pele, a lepra. Pouca coisa que aconteceu na vida dele, né? E a sua mulher, então, atormentada, fala para ele, olha, eu acho bom você maldizer a Deus e morrer. E ele falou, não, eu continuo com a minha fé aqui firme e forte.
mesmo com o corpo dele coberto em chagas e tendo perdido tudo, tá? Ela então fica assim, revoltada e abandona Jó. Jó fica isolado, sozinho. E 3 amigos vão visitá-lo. Pensa que eles foram lá para consolar Jó? Não, foram lá para dizer, olha, sabe isso tudo que está te acontecendo? É Deus te castigando pelos teus pecados. Ele falou, não, eu não acredito nisso. Eu continuo acreditando na minha fé, na justiça divina. Eles foram embora. Aí, passado um tempo, por sua fé inabalável e sua paciência, Jó teve a oportunidade, conseguiu restabelecer a sua doença, a sua saúde do corpo. Ficou curado da lepra. Imagina só que maravilha, né? Você passar por uma experiência dessa e ter esse tipo de retorno. Um tempo depois, ele reaveu também a sua fortuna duplicada. Olha, que presente. Não parou por aí. Ele se casou novamente, teve mais 10 filhos e viveu feliz até o final da sua vida. Vocês acham que se a gente agora orar e pedir a Deus, Deus, me dê paciência, Ele vai pegar uma varinha mágica e vai falar, toma, paciência para você. Plim! E aí você, agora eu sou paciente. Não, gente. Sabe o que Ele vai fazer quando a gente pede paciência? Ele vai dar para a gente a oportunidade da gente ser paciente. Ou seja, testes, provas. Não vai ficar com medo de falar, agora eu vou pedir mais nada, não. Porque a gente tem que pedir, tem que passar por esses testes, por essas provas, tá? Faz parte. Joana vai dizer lá ainda, o fardo parece menos pesado quando a gente olha para o alto do que quando a gente curva a fronte para a terra. Por quê? Por quê? Porque quando a gente se conecta só com a matéria, tudo aquilo que a gente passa parece injustiça. Não tem, é inútil, não tem um objetivo, não tem uma finalidade. Mas quando a gente se conecta com o alto, a gente consegue encontrar o significado, o auxílio, o consolo, a esperança, a certeza que a gente vai ter a recompensa. E a gente então vai conseguir evoluir e essas dores vão cessar. A gente não vai ter mais as dores. Ela ainda diz, coragem, amigos. Cristo, que é o vosso modelo, sofreu muito mais do que qualquer um de vocês. Ele não tinha nada de que ele pudesse ser acusado. E vocês? Ela diz aqui, e vocês? Que têm o vosso passado para espiar e se fortalecer para o futuro. Lembrando mais uma vez, que tudo aquilo que a gente passa é consequência do uso errado que nós fazemos do nosso livre-arbítrio, que é escolha, é liberdade de escolha que nós temos. Então a gente acaba colhendo aquilo que nós plantamos. As nossas escolhas erradas vão nos levar às reparações, às provas, às expiações, que são super necessários para o nosso aprendizado. Só a gente passando por isso é que a gente consegue evoluir, que a gente consegue estar ali junto dessa lei do progresso que é para todos, sem exceção. Lá no Evangelho, também, segundo o Espiritismo, no capítulo 5, ele vai falar dos bem-aventurados os aflitos. Vai trazer as causas atuais e anteriores das aflições. Está dizendo o que pra gente? Olha, se o que você está passando agora não é desta vida, é de outras passadas. Vai lá, é só pegar o Evangelho e ler, que vocês vão ver que está escrito exatamente isso. Está esclarecendo pra gente. Está dando um motivo para o qual a gente está passando. Sede, pois, pacientes. Sede cristãos. Essa palavra resume tudo. O que é ser cristão? Ser cristão é respeitar
as leis de Deus, é respeitar os ensinamentos do Cristo, não é? Não é assim que a gente se torna verdadeiramente cristão, independente de religião, mas cristão. Então, gente, não basta passar pelos desafios, a gente precisa passar bem pelos desafios, com resignação, com fé, com entendimento, por que a gente está passando, dando esse significado tão importante, sendo grato. Dizem que depressão é excesso de passado. Dizem que ansiedade é excesso de futuro e estresse é excesso de presente. A gente acha que sabe, que controla o tempo. O tempo é de Deus, não é nosso. Há tempo de colher e há tempo de plantar. Então a gente precisa viver esse momento agora. A gente precisa começar a promover essa transformação tão importante e necessária, sem julgamentos, sem olhar e falar assim, paciência é uma coisa tão simples. Não é não. Exige um esforço danado. A gente tem provas de paciência dificílimas. Joana de Ângeles, ela, como eu falei, ela nos trouxe uma série psicológica. Um desses livros se chama Jesus e o Evangelho. Eu acho que eu não passei em outro slide. Olha, pronto, passei agora. Ela fala assim, olha, o livro é Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, é um dos 16. Ela vai comentar exatamente esse mesmo texto que está no Evangelho lá de 1862, ela agora já com a palavra dela agora já é mais atual, porque como eu disse, a gente já tem amadurecimento, já estamos num nível mais evoluído da nossa moralidade, a gente já consegue compreender, mas ela não vai falar nada de diferente, apenas de uma outra forma. Ela vai dizer que nem sempre ou quase nunca essa tarefa da paciência é fácil. Ela vai dizer, olha, que alguns seres se encontram tão doentes moralmente e tão descrentes da caridade, que se fazem agressivos e difíceis de serem ajudados, exigindo paciência perseverante e desinteressada para alcançar, não é? Não tem gente que é muito agressivo? A gente às vezes vê isso nos moradores que estão, moradores de rua, né? Às vezes eles estão tão descrentes que alguém vai ali ajudar, estender a mão, que eles são muito agressivos. Outros tantos, ela vai falar, através das suas reações afetivas encolerizadas, constituem prova áspera que só com paciência, bondade e compaixão a gente consegue alcançar essa pessoa. Vai dizer também que quanto mais doente, eu achei isso bem lindo que ela escreveu, quanto mais doente, mais atendimento paciente necessita a ave humana ferida no seu voo de crescimento interior. Não é lindo? É de uma profundidade, né, bem diferente lá de 1862, eu achei, pelo menos. Ela diz que nem sempre é fácil entender o desespero do outro quando a gente não passou por aquela situação. Não é muito fácil, né? Aí vou abrir um parênteses para contar aqui uma historinha também, mas essa é minha. A primeira vez que eu fiz estágio, eu fui super feliz, né? Eu queria muito trabalhar. Eu fui estagiar numa multinacional. Para mim foi assim um presente. Eu estava radiante. Aí cheguei lá, o meu chefe direto era um senhor bem mais velho do que eu, né? Na época eu devia ter, sei lá, 18 anos. Eu logo fui estagiar. E ele era bem mais velho, devia ter a idade do Éder, né? Naquela
olha aquele homem. E ele fazia assim. Brincadeira, é porque a gente é amigo, eu posso brincar com ele. Até me perdi aqui no que eu estava contando. E ele fazia assim, olha, a minha mesa ficava fora da sala dele. Aí ele falava, Daniela, aí eu ia. Feliz da vida, né? Primeiro estágio. Chegava lá, ele, senta aí. Aí eu sentava ele, você não sabe a minha vida, eu estou muito chateado, eu estou muito triste. Aí falava. Aí eu achava que ele acabou, né? Então tá. Eu tinha 18 anos, voltava para minha vida. Quando eu fazia assim, ó, para sentar, ele falava, Daniela. Aí eu voltava. Eu sentava, eu ficava assim, Daniela, eu voltava. Aí chegava lá ele, porque minha esposa me deixou, eu tô não sei o que, eu tô arrasada. Falava. Aí eu voltava lá, acabou, voltava lá pra minha vida. Quando eu fazia assim de novo, Daniela, eu nunca fiz tanto agachamento na minha vida como naquele estágio. Mas por quê? Eu não tinha paciência nenhuma com ele. Eu falava assim, gente, esse homem é insuportável. Ele me faz, eu fico aqui malhando o dia inteiro, fazendo agachamento. Eu não entendia. Aquele homem estava com uma dor que para ele era uma dor que ele quase não suportava. Ele tinha se separado. E eu, dos meus 18 anos, com a minha falta de maturidade, não tinha paciência alguma. Eu achava que ele era um velho chato. Se fosse hoje, né, passados 5 anos, eu estaria numa outra atitude. Não falaria, não pensaria mais isso, né? Que homem chato, eu tentaria ajudá-lo. São essas as provas aí que vão acontecendo pela nossa vida, né? São aflições desde muito pequenininhas a expiações quase insuportáveis. E todas elas exigem uma paciência a fim de serem atendidas e solucionadas. Joana está falando isso nesse livro que eu falei para vocês. A paciência encoraja o ser porque o ajuda a enfrentar qualquer situação tomado pela ciência da paz. Então, a paciência, ela diz que é a ciência da paz. E Jesus? Vou terminar falando de Jesus, né? Jesus demonstrou paciência, esperou a humanidade amadurecer, falou pra gente assim, vou enviar o Consolador, mas eu vou ter paciência de esperar vocês todos amadurecerem, porque não adianta eu antecipar agora esse tempo, porque vocês não vão entender absolutamente nada. Isso acontece até os dias de hoje. Quantas coisas a gente ainda não consegue compreender. Jesus é paciente quando ele intercede junto a Deus por nós. Ele intercede só pelos bons? Não, né? Jesus veio para os doentes da alma, que somos nós. Ele intercede pacientemente por cada um de nós, com os nossos equívocos, com os nossos acertos, sem qualquer distinção. E o que seria da gente se os nossos mentores não fossem pacientes? Gente, eles ficam, se a gente pudesse ver, eles ficam torcendo, vibrando, gritando para a gente acertar. E a gente fica lá assim, ó, tô com preguiça. Hoje eu não vou não. Tô com preguiça, nem termino o sábado. Hoje eu tô com uma preguiça, não vou. E eles lá fazendo um esforço danado. E a gente nem liga, nem presta atenção. Eu acho que o meu tempo está acabando, é isso? Então tá. Então, olha, Jesus, eu trouxe essa imagem para a gente guardar, Jesus estendendo a mão para a gente, pacientemente, esperando o despertar de cada um de nós, esperando a maturidade de cada um de nós. Quando a gente falou aqui atrás, eu pulei porque eu achei que não ia dar tempo, mas eu vou voltar aqui um pedacinho. Como é que aquele homem que foi o viajante, o que ele foi naquela ocasião? Ele foi o mensageiro da paz, não foi? Ele levou a paz ali naquela situação que estava perdida.
E aí vocês podem me perguntar, mas Daniela, como é que eu posso ser um mensageiro da paz? Aí eu vou dizer para vocês assim, olha, a oração de São Francisco já dá um rumo para a gente. Sabe por quê? O que a oração fala? Fazer um instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve. Vocês estão encarnados, né? Pode falar, tá? A gente aqui está escutando, né, Éder? Onde houver ódio, que eu leve. E onde houver ofensa? Perdão. Onde houver discórdia? Onde houver dúvida? Onde houver erro? Verdade. Onde houver desespero? Onde houver tristeza? Eu estou tentando trazer alegria. E onde houver trevas? O Éder está aqui, iluminando. Então, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Olha aí as oportunidades da gente ser os mensageiros de Jesus. Dessa forma, a gente está exercitando a nossa paciência, que é uma bem-aventurança dos mansos e pacíficos, importantíssima na nossa evolução. Para terminar, que está no meu horário, eu vou pegar uma frase e vou adaptar ela, tá? Que a gente seja, que o outro seja paciente comigo quando eu for mais difícil. Sabe por quê? Porque nesse momento é que eu mais vou precisar da paciência do outro. Então isso serve para os dois lados. Quando a gente está tendo paciência com o outro, ou quando a gente é objeto dessa paciência, né? Quando a gente é o teste para o outro. Que a gente possa sair daqui hoje com uma ideia diferente sobre a paciência, com muita força, com muita determinação, para hoje se tornar mais paciente que a gente foi ontem. E assim, dar mais um passinho na direção aí da nossa evolução, tá bom? Obrigada pela paciência de vocês que me ouviram, viu?